A primeira coisa que percebi foi o bip. Um pulso constante e rítmico que parecia ecoar a batida frenética na minha própria cabeça. A segunda foi o cheiro, aquele aroma estéril e antisséptico que imediatamente te diz que você não está em casa. Meus olhos se abriram, pesados como chumbo. O teto era uma paisagem de placas brancas, com uma luz fluorescente zumbindo acima de mim. Eu estava em uma cama de hospital. Um soluço quebrou o silêncio. Virei a cabeça lentamente, sentindo uma dor no pescoço. Ricardo estava caído em uma cadeira ao meu lado, com a cabeça entre as mãos. Seus ombros largos, geralmente uma fonte de tanto conforto, tremiam. Seu rosto, quando ele finalmente olhou para cima, estava destruído. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, com rastros de lágrimas brilhando em suas bochechas por fazer a barba. Clara, ele sussurrou, com a voz rouca. Ele se inclinou para a frente, agarrando minha mão. A mão dele estava fria, trêmula. Graças a Deus. Você acordou. Minha mente era uma névoa. Tentei me sentar, mas uma dor aguda atravessou meu abdômen. Eu ofeguei e caí de volta nos travesseiros. E foi então que notei a ausência. A sensação distinta e oca onde antes havia um peso constante e reconfortante. Minhas mãos voaram para minha barriga, que agora estava macia e vazia sob o fino lençol do hospital. Os chutes suaves. Os movimentos. A vida que tinha sido parte de mim por 9 meses. Tinha sumido. O pânico, frio e agudo, subiu pela minha garganta. A bebê. Eu grasnei, minha própria voz soando estranha. Rica, onde está nossa bebê? Ela está. Eu não consegui terminar a frase. O olhar em seu rosto, a nova onda de lágrimas que escorreu de seus olhos, fez meu mundo entrar em uma queda livre, silenciosa e gritante. Eu pensei o pior. Pensei que a tinha perdido. Pensei que meu mundo inteiro tinha acabado naquela sala branca e estéril, ao som de um monitor apitando e dos soluços de coração partido do meu marido. O silêncio dele foi o som mais aterrorizante que eu já ouvi. Comecei a chorar. Um som gutural, de bicho ferido. E justo quando a escuridão ameaçava me engolir por inteiro, a porta do quarto se abriu silenciosamente. Uma enfermeira, com o rosto uma máscara de simpatia gentil, empurrou um pequeno berço de acrílico para dentro. Meu coração parou. É estranho como seu cérebro consegue compartimentar as coisas. Como ele pode guardar a memória daquele terror, enquanto simultaneamente volta para o início da tempestade. Minha mente viaja para lá agora, para apenas alguns meses atrás, quando nosso mundo ainda era pintado nas cores quentes e esperançosas da primavera em São Paulo. A vida era simples então. Era perfeita. Rica e eu estávamos casados há 3 anos e éramos ridiculamente apaixonados. Tínhamos uma casa pequena com um quintal do qual nos orgulhávamos, empregos estáveis que ambos gostávamos e um futuro que parecia tão brilhante e fresco quanto o ar da estação. A única coisa que faltava era a única coisa que mais queríamos. E quando finalmente vi aquelas 2 listras rosas em um teste de gravidez uma manhã, parecia que a peça final e perfeita do nosso quebra-cabeça havia se encaixado. Nós teríamos um bebê, uma filha. Decidimos chamá-la de Maia. Um nome que parecia sol e novos começos. Rica nasceu para ser pai. Ele passava as noites montando um berço com um nível de foco que eu nunca o tinha visto aplicar a mais nada. Ele lia capítulos de O Hobbit para a minha barriga. Sua voz grave um ruído calmante ao qual Maia sempre parecia responder com um leve agitar. Nosso mundo encolheu para o tamanho daquela barriga crescente. E nós nunca tínhamos sido tão felizes. Nossas famílias estavam radiantes. Meus pais, que moram em Salvador, já estavam planejando a primeira viagem. As irmãs de Rica, Ana e Helena, estavam nas nuvens. Ana, 1 ano mais nova que Rica, era minha amiga mais próxima em sua família. Ela era calorosa e efervescente, o tipo de pessoa que encontra alegria em tudo. Helena, a mais nova com 24 anos, morava no Rio, mas nosso grupo no WhatsApp era um fluxo constante de memes engraçados e gritinhos animados sobre se tornarem tias. Elas eram minhas irmãs.
de todas as formas que importavam. E então, havia Raquel, a mãe de Ricardo. Dizer que meu relacionamento com minha sogra era complicado é um eufemismo. Raquel criou 3 filhos sozinha depois que o marido a deixou. Era uma história que ela contava com frequência. Um manto de martírio que ela usava com um certo orgulho. E por causa disso, Rica, Ana e Helena tratavam com um tipo de respeito reverente e cuidadoso. Eles sabiam que sua luta tinha sido real, e passaram a maior parte de suas vidas adultas tentando facilitar as coisas para ela. Mas seu sacrifício tinha um preço. Ela acreditava que havia conquistado uma participação controladora na vida de todos eles. Ela não era apenas uma mãe. Ela era o sol em torno do qual seus filhos deveriam orbitar. Qualquer coisa que mudasse essa força gravitacional era vista como uma ameaça. Eu fazia o meu melhor para ficar fora do caminho dela. Rica entendia. Ele sabia que sua mãe podia ser intensa. Ele nunca forçou um relacionamento. E por isso, eu era grata. Eu era educada. Aparecia nos feriados e mantinha uma distância respeitosa. Era um sistema que funcionava. Até Maia. A primeira rachadura apareceu em um almoço de domingo. Cerca de 2 meses antes do casamento de Ana. Reunimos todos para anunciar oficialmente a gravidez. Quando contamos, a sala explodiu em festa. Ana gritou de alegria, pulando para me abraçar com tanta força que temi pelas minhas costelas. Helena, em uma chamada de vídeo de seu apartamento, chorava lágrimas de felicidade. Em meio à celebração, eu vi Raquel. Ela estava sorrindo, mas era um sorriso frágil. Uma máscara que não se encaixava direito. Não alcançava seus olhos, que se moviam entre minha barriga ainda lisa e o rosto radiante de Ana. Bem, que maravilha! Disse ela, com a voz um pouco animada demais. Ela deu um tapinha no meu braço. Só espero que toda essa empolgação não ofusque o grande dia da Ana. Um casamento é um evento único na vida. Sabe? O comentário caiu como uma pedra na sala alegre. Uma pequena bolha de silêncio se formou ao nosso redor antes que Ana rapidamente a estourasse. Mãe, não seja boba. Esta é a melhor notícia de todas. É como um presente de casamento. Eu ri, dizendo a mim mesma que ela estava apenas estressada com o casamento. Afinal, Ana era sua única filha se casando. Era um grande evento. Eu criei uma desculpa para ela. Era um hábito no qual eu estava ficando boa. As rachaduras se aprofundaram um mês depois. No meu chá de bebê, Ana e Helena queriam organizar para mim. Mas Raquel insistiu em ser co-anfitriã. O que, na verdade, significava que ela assumiu o controle total. Eu havia imaginado algo pequeno e íntimo em nosso quintal. Raquel reservou o salão de festas de um clube chique. Eu queria um tema simples e rústico. Ela encomendou arranjos florais enormes em tons pastel e balões suficientes para levantar a casa. A lista de convidados era um mistério para mim. Metade das mulheres ali eram amigas dela. Pessoas que eu nunca tinha conhecido. Que elogiavam minha coragem por passar por tudo isso bem antes do casamento de Ana. Durante toda a festa, ela pairava por perto, fazendo comentários disfarçados de preocupação. Clara, querida, você parece exausta. Você precisa descansar. Não podemos tê-la pálida nas fotos do casamento. Ou, tem certeza que deveria comer isso? Pense no bebê. E encaber em um vestido bonito para a cerimônia. Cada palavra era uma pequena e educada alfinetada, enquadrando minha gravidez não como uma alegria, mas como um inconveniente para o dia perfeito de sua filha. O grande final foi a abertura dos presentes. Quando chegou a vez dela, Raquel se levantou e fez um grande gesto de me entregar uma caixa grande e lindamente embrulhada. Eu queria te dar algo verdadeiramente especial, anunciou ela para a sala. Algo que representa a continuidade desta família. Eu a abri. Dentro, aninhado em camadas de papel de seda, estava um antigo mandrião amarelado. Era delicado e lindo. Esse foi do Rica, disse ela, com a voz cheia de emoção, e do pai dele antes dele. É uma tradição de família. Ela fez uma pausa para efeito, sorrindo para a multidão.
Faremos o batizado assim que Ana e João voltarem da lua de mel. Será a recepção perfeita para o bebê em nossa família. Ela disse tudo com um sorriso caloroso e maternal. Mas não era uma sugestão. Era uma declaração. Ela não tinha me perguntado. Ela não tinha perguntado a Rica. Ela havia anunciado seus planos para nossa filha. Na frente de 50 pessoas. Cimentando seu controle. Senti uma onda de náusea que não tinha nada a ver com o enjoo matinal. Olhei para o mandrião e tudo que consegui ver foram fios. Não de tradição, mas de controle. Tecendo seu caminho ao redor da minha filha, antes mesmo dela nascer. Eu sorri e agradeci. As palavras parecendo cinzas na minha boca. O que mais eu poderia fazer? Ela tinha se certificado disso. Naquela noite. Eu disse a Rica como me sentia. Como estava sufocada. Ele ouviu, envolvendo-me em seus braços. Eu sei, meu amor. Sei que a mamãe pode ser um pouco demais. Disse ele, beijando minha testa. Você sabe como ela é. Ela teve que fazer tudo sozinha por tanto tempo. Acho que ela só quer se sentir envolvida. Ela não quer fazer mal. Mas ela queria. Eu sabia disso no fundo da minha alma. Não se tratava de estar envolvida. Tratava-se de estar no comando. Tratava-se de lembrar a todos, especialmente a mim, que ela era a matriarca. E que minha bebê, minha filha Maia, era apenas mais um personagem em uma história que ela estava determinada a escrever. As últimas semanas que antecederam o casamento foram um borrão de desconforto e ansiedade. As palavras de Rica sobre sua mãe ecoavam em minha mente. Ela não quer fazer mal. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que ela queria. Cada interação, não importava quão pequena, parecia um movimento de xadrez. E eu estava perdendo o jogo sem nem saber as regras. Meu corpo não era mais meu. Meus tornozelos estavam permanentemente inchados. Minhas costas doíam com uma dor profunda e persistente. E o sono havia se tornado uma memória distante. Eu era um recipiente para minha filha. E cada gota da minha energia era dedicada ao bem-estar dela. Foi essa profunda exaustão física que me levou a tomar uma decisão difícil. Os deveres de uma madrinha de casamento à correria. Ficar de pé por longos períodos. A disponibilidade constante estavam simplesmente além das minhas capacidades. Mais do que isso, a ideia de ficar no altar ao lado de Ana, com os olhos de Raquel perfurando minhas costas durante toda a cerimônia, me enchia de um tipo especial de pavor. Eu sabia que tinha que desistir. Eu só estava apavorada para contar a Ana. Liguei para ela uma noite. Meu coração batendo forte. Expliquei tudo o desgaste físico. O medo de não conseguir apoiá-la da maneira que ela merecia. Preparei-me para a decepção. Para uma polidez forçada que sinalizaria o fim da nossa amizade fácil. Em vez disso, Ana riu. Uma risada calorosa e genuína que instantaneamente dissolveu meus medos. Meu Deus! Clara! Claro que sim! Disse ela. Você está grávida de 9 meses. Eu seria um monstro se esperasse que você fizesse qualquer coisa além de aparecer e estar linda. A Elo pode cuidar de tudo. Seu único trabalho agora é azar essa minha sobrinha. Por favor, não pense mais nisso. O alívio me inundou com tanta intensidade que me senti tonta. Obrigada, Ana. Eu estava tão preocupada. Não fique. Ela interrompeu gentilmente. Você é minha família. Sua saúde e a saúde do bebê são tudo o que importa. Estou tão feliz que você vai estar lá. Nós desligamos. E eu senti um calor se espalhar pelo meu peito. Isso era família. Era assim que deveria ser. O calor durou exatamente um dia. Na noite seguinte, meu telefone tocou. Era Raquel. Eu quase deixei ir para a caixa postal. Mas uma parte tola de mim pensou que talvez ela estivesse ligando para saber como eu estava me sentindo. Alô? Eu atendi. Houve uma batida de silêncio frio do outro lado. Então, a voz dela, afiada como vidro quebrado. Então, você encontrou outra maneira de fazer tudo ser sobre você. Fiquei tão chocada que não consegui falar. O quê? Raquel, eu não sei do que você está falando. Não se faça de boba comigo. Clara. Ela sibilou.
Desistir de ser madrinha. Fazer Ana e Helena correrem para consertar sua bagunça. Primeiro a gravidez. Agora esse draminha. Você não pode simplesmente deixar sua cunhada ter o dia dela? Sua necessidade de atenção é realmente tão sem fundo? As acusações eram tão absurdamente injustas que me tiraram o fôlego. Não foi o que aconteceu. Gaguejei. Minha voz tremendo. Eu não estou bem o suficiente para lidar com isso. E a Ana entendeu completamente. Ela achou ótimo. A Ana achou ótimo porque ela é uma menina doce que não sabe dizer não. Retrucou Raquel. Ela não vê como você manipula tudo. Você entra nesta família. Engravida bem antes do casamento dela. E agora faz essa cena para garantir que todos estejam preocupados com a pobre e frágil Clara, em vez da noiva linda. É nojento. Lágrimas de raiva e frustração brotaram em meus olhos. Você está errada. Eu disse. Minha voz mal um sussurro. Você está completamente errada. Estou. Disse ela. Sua voz pingando veneno. Veremos. Apenas tente não entrar em trabalho de parto no altar. Embora eu tenha certeza que você adoraria isso. Ela desligou. Fiquei na cozinha. Com o telefone na mão. Tremendo. A crueldade daquilo era avassaladora. Não era sobre preocupação com Ana. Era malícia pura e não adulterada. Direcionada a mim. E eu finalmente entendi. Eu não era apenas um inconveniente para ela. Eu era a inimiga. Na manhã do casamento. Eu não queria ir. Disse a rica que me sentia mal. O que não era mentira. Meu estômago estava em nós. Mas pensei em Ana. Em sua bondade e empolgação. E soube que não podia deixar Raquel vencer. Eu não podia abandonar Ana no dia dela. Então, espremi meus pés inchados nos únicos sapatos que serviam. Me vesti com um vestido de maternidade solto e deixei Rica me levar para o local. Um sítio lindamente restaurado em meio a hectares de paisagem ondulada no interior de São Paulo. O lugar era deslumbrante. Fios de luzinhas estavam entrelaçados nas vigas de madeira. E arranjos de flores da estação enchiam o ar com o cheiro de eucalipto e canela. Mas toda a beleza do mundo não conseguia apagar a nuvem escura da presença de Raquel. Desde o momento em que chegamos, senti seus olhos em mim. Ela não falou comigo. Mas não precisava. Seu olhar era uma força física. Uma pressão constante em minhas costas. Seus lábios estavam pressionados em uma linha fina e branca de desaprovação toda vez que ela olhava na minha direção. Tentei ignorá-la, focando em Ana, que parecia deslumbrantemente feliz em seu vestido de noiva. Você veio. Ela sussurrou, apertando minha mão quando a encontrei na suíte da noiva. Obrigada. Significa o mundo para mim. Eu não perderia por nada. Eu disse a ela. E eu estava falando sério. Naquele momento, cercada por sua alegria, senti um renovado senso de propósito. Eu estava ali por ela. Raquel e sua amargura não importavam. A cerimônia estava marcada para começar às 4 horas. Os convidados estavam encontrando seus assentos. E um quarteto de cordas começou a tocar suavemente no canto do salão. Era por volta de 3:15 quando senti a primeira pontada de verdade. Era uma dor surda e baixa nas minhas costas que se irradiava para o meu abdômen. Mexi-me na cadeira, tentando ficar confortável, descartando-a como apenas mais uma das muitas dores da gravidez tardia. Mas então veio outra, mais forte desta vez. Roubou meu fôlego por um segundo. O pânico começou a picar nas bordas da minha compostura. Agora não. Por favor. Agora não. Eu não queria causar uma cena. Eu não queria dar razão a Raquel. Decidi me afastar. Ir até um dos banheiros privativos na casa principal, esperando que alguns minutos sozinha me ajudassem a me acalmar e a controlar o que quer que estivesse acontecendo. Levantei-me devagar, segurando minhas costas, e comecei a me dirigir para a larga escadaria nos fundos do salão. Eu estava tão focada em me mover sem chamar a atenção, que não percebi a sombra que se destacou da parede, e começou a me seguir. Quando coloquei a mão no corrimão para subir o primeiro degrau, um vislumbre de movimento chamou minha atenção. Era Raquel. Ela estava no pé da escada, me observando com uma expressão indecifrável.
Os olhos se encontraram por uma fração de segundo antes de eu desviar o olhar e continuar minha lenta subida. O banheiro no andar de cima era silencioso e fresco. Apoiei-me na pia, respirando fundo, jogando água fria no rosto. A dor era real agora, vindo em ondas. Olhei para meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido, meus olhos arregalados com um medo crescente. Isso não era um alarme falso. Estava acontecendo. E então, eu senti um jato súbito e quente de líquido, encharcando meu vestido, formando uma poça no chão frio. Minha bolsa havia estourado. Um gemido estrangulado escapou dos meus lábios. Minha mente disparou. Rica. Eu preciso do Rica. Tateei em busca do meu telefone. Minhas mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. A porta do banheiro rangeu ao se abrir. Raquel estava na porta. Seu rosto uma máscara cuidadosamente em branco. Por um momento absurdo e fugaz. Fui inundada de alívio. Ela era mãe. Ela saberia o que fazer. Ela me ajudaria. Raquel. Eu engasguei, apoiando-me pesadamente na parede, enquanto outra contração me dominava. Minha bolsa estourou. Você tem que chamar o Rica. Por favor. Pegue meu telefone e ligue para o Rica agora mesmo. Estendi meu telefone para ela. Uma tábua de salvação. Ela deu um passo à frente e o pegou da minha mão trêmula. Seus olhos examinaram meu rosto. Depois olharam para a poça no chão. Ela olhou de volta para mim. E a máscara em branco em seu rosto lentamente se endureceu em algo frio e determinado. Não, disse ela. Sua voz assustadoramente calma. O quê? Eu sussurrei, confusa. A dor estava dificultando o pensamento. Como assim? Não? Eu estou em trabalho de parto. Eu quero dizer, disse ela, dando um passo deliberado para trás no corredor, que você não vai estragar o dia da Ana. Eu te avisei. Meu sangue gelou. Você está louca? Gritei, tentando me afastar da parede. Isso não é uma brincadeira. Meu bebê está chegando. Eu me lancei para o meu telefone. Mas ela foi mais rápida. Ela saiu completamente do banheiro e puxou a pesada porta de madeira. Ouvi o clique metálico inconfundível de uma chave antiga girando na fechadura. Raquel! Não! Raquel! Gritei, jogando meu corpo contra a porta. Ela não se moveu. Eu estava sozinha. Eu estava em trabalho de parto. E minha sogra tinha acabado de me trancar em um banheiro, levando consigo minha única maneira de pedir ajuda. A música da cerimônia de casamento lá embaixo começou a aumentar. Uma melodia bonita e assombrosa que abafou meus gritos frenéticos. Por alguns segundos, meu cérebro se recusou a processar o que havia acontecido. Era monstruoso demais. Muito fora do reino do comportamento humano. Fiquei paralisada, ouvindo o som de seus passos se afastando pelo corredor, misturando-se com a melodia que sinalizava o início da entrada da noiva. A fechadura. Eu tinha ouvido o clique da fechadura. Tinha que ser um engano. Uma piada horrível e cruel. Raquel, chamei. Minha voz fina e fraca. Isso não tem graça. Abra a porta. Girei a maçaneta de latão antiga. Ela girou inutilmente na minha mão. Joguei meu ombro contra a madeira pesada. Um baque patético que foi engolido pela música. O pânico. Um animal selvagem e encurralado. Começou a arranhar minhas entranhas. Raquel! Gritei, batendo na porta com a parte carnuda do meu punho. Alguém me ajude. Por favor. O quarteto de cordas continuou sua melodia elegante e alegre. Era a trilha sonora do meu próprio filme de terror particular. Imaginei a cena lá embaixo, Ana, radiante e linda, caminhando pelo corredor em direção a João, Rica, ao lado do amigo, com um sorriso orgulhoso no rosto, e Raquel, sentada na primeira fila, seu rosto um retrato perfeito de uma mãe amorosa, enquanto lá em cima, eu estava presa, lutando pela minha vida e pela vida de sua neta. A maldade pura e calculada daquilo era incompreensível. Outra contração me rasgou, mais poderosa que a última. Dobrou meus joelhos. E eu deslizei pela porta até o chão frio. Um grito gutural saindo da minha garganta. Eu estava encharcada de suor.
Meu vestido estava molhado. A dor era uma coisa viva, se contorcendo e apertando dentro de mim, exigindo tudo o que eu tinha. Quando diminuiu, eu ofeguei por ar, arrastando-me de volta aos meus pés. Eu não deixaria isso acontecer. Gritei até minha garganta ficar em carne viva, minha voz rachando e se desfazendo a cada grito desesperado por ajuda. Chutei a porta. Bati nela com as palmas das mãos, procurando um ponto fraco, qualquer coisa que pudesse ceder. A madeira antiga era sólida, inflexível. Ninguém veio. Ninguém me ouviu. Eu estava completa e terrivelmente sozinha. Meus olhos percorreram o pequeno cômodo, procurando uma saída. Havia uma janela, um pequeno painel de vidro fosco no alto da parede, acima do vaso sanitário. A esperança surgiu em mim. Subi na tampa do vaso, minha barriga enorme me deixando desajeitada e desequilibrada. Meus dedos se esticaram, mal alcançando o trinco de metal na parte inferior da moldura da janela. Estava enferrujado. Empurrei e puxei, sacudindo-o com toda a minha força, minhas unhas raspando na tinta descascada. Não se moveu, mesmo que eu pudesse abri-la. Era pequena demais para eu passar. Era uma provocação cruel e sem esperança de liberdade. Deslizei de volta para o chão, derrotada. As ondas de dor estavam vindo mais rápido agora, mais próximas umas das outras, deixando-me cada vez menos tempo para me recuperar. Eu estava perdendo forças. A adrenalina que havia alimentado meus esforços frenéticos iniciais estava se esgotando, substituída por uma exaustão profunda. Meus gritos se tornaram súplicas roucas. Depois gemidos baixos e desesperados. Por favor. Solucei para o quarto vazio. Alguém, por favor, me ajude. O tempo perdeu todo o significado. Foram 10 minutos? 1 hora? Cada segundo era uma eternidade medida em dor e medo. Nos breves momentos de descanso entre as contrações, minha mente corria. Rica. Ele estaria se perguntando onde eu estava. Ele viria me procurar. Ele tinha que vir. A imagem dele era a única coisa que me impedia de desmoronar completamente. Imaginei seu rosto, seus olhos gentis, o jeito como ele sorria ao falar sobre nossa filha. Nossa filha. Maia. Um instinto feroz e protetor surgiu em mim. Uma força mais poderosa que a dor. Isso não era mais apenas sobre mim. Pressionei minhas mãos contra minha barriga, tentando enviar algum tipo de conforto para a vida pequena e inocente que estava lutando tanto para entrar neste mundo. Me desculpe, meu amor. Sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, misturando-se com o suor. Sinto muito que isso esteja acontecendo. Estou aqui. A mamãe está aqui. Não vou te deixar. Nós vamos superar isso. Mas como? As contrações estavam se tornando implacáveis, uma emendando na outra. Meu corpo estava assumindo o controle, empurrando, fazendo força com um instinto que eu não podia controlar. Eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que este bebê estava chegando, bem aqui, neste chão frio de banheiro. Eu estava perdendo muito líquido. Estava ficando tonta. Pontos pretos dançavam na frente dos meus olhos. O gosto metálico de medo encheu minha boca. Eu ia morrer aqui. Eu ia morrer. E meu bebê ia morrer comigo. Tudo por causa do ciúme doentio de uma mulher. Tudo porque ela não suportava dividir os holofotes por um único dia. A injustiça daquilo era uma nova onda de agonia. Ana nunca perdoaria sua mãe. Rica. O pensamento do que isso faria com Rica era insuportável. Ele perderia sua esposa e sua filha no mesmo dia. O dia do casamento de sua irmã. Soltei um último grito gutural. Um som que continha toda a minha dor. Todo o meu medo. Todo o meu amor pela filha que eu nunca conseguiria segurar. O esforço me deixou completamente exausta. Minha voz se foi, reduzida a um sussurro seco e rouco. Meus membros pareciam pesados, desconectados do meu corpo. A música elegante lá de baixo havia desaparecido, substituída agora pelos sons abafados de risos e aplausos. A cerimônia havia acabado. Eles estavam comemorando. Deitei no chão. O azulejo frio um pequeno conforto contra minha pele ardente.
Eu estava tão cansada. O mundo estava começando a inclinar e a se turvar nas bordas. Uma última e avassaladora contração me dominou, levantando minhas costas do chão. Vi um flash de luz branca atrás dos meus olhos. E então, uma escuridão profunda e bem-vinda. Meu último pensamento consciente foi do rosto de Rica. E uma oração silenciosa e desesperada para que ele nos encontrasse a tempo. Lá embaixo, Ricardo mudava o peso de um pé para o outro. Ele sorriu e aplaudiu quando Ana e João deram o primeiro beijo como marido e mulher. Mas um nó de inquietação se apertava em seu estômago. Ele havia procurado Clara na multidão durante a cerimônia, supondo que ela tivesse se sentado em um lugar nos fundos. Ele não a encontrou. Enquanto os convidados começavam a sair para o coquetel, ele abriu caminho pelo caos alegre. Seus olhos procurando. Ele verificou as mesas, o pátio, a pequena área de estar perto do bar. Ela não estava em lugar nenhum. Ele encontrou Helena perto da mesa de presentes, rindo com um primo. Ei, você viu a Clara? Ele perguntou, tentando manter a voz casual. Helena balançou a cabeça. Não desde antes da cerimônia. Pensei que ela estava com você. Está tudo bem? Sim, provavelmente, disse Ricardo, embora não acreditasse nisso. Ela não estava se sentindo muito bem. Talvez esteja apenas descansando. Ele pegou o telefone e ligou para ela. Foi direto para a caixa postal. Aquilo era estranho. Clara nunca deixava o telefone descarregar. Ele tentou de novo. Caixa postal. O nó em seu estômago se transformou em uma pontada aguda de medo. Algo estava errado. Ele caminhou até onde sua mãe estava recebendo elogios sobre como a cerimônia foi bonita. Ela parecia serena, com um sorriso beatífico no rosto, como se fosse a única responsável pela felicidade do dia. Mãe, disse ele, sua voz um pouco mais áspera do que pretendia. Você viu a Clara? Raquel se virou para ele. Seu sorriso inabalável. Querido, eu a vi saindo há pouco. Ela parecia muito pálida. Acho que ela foi para casa descansar. É melhor assim. Na verdade, uma mulher na condição dela não deve se esforçar demais. Ela deu um tapinha no braço dele. Um gesto de preocupação maternal que de repente pareceu profundamente falso. Foi para casa? Ricardo repetiu, franzindo a testa. Sem me avisar? Isso não parece com ela. Bem, você estava ocupado com seus deveres de padrinho, disse Raquel suavemente. Ela provavelmente não quis te incomodar. Não se preocupe. Rica, aproveite a festa. Este dia é para a Ana. Ele encarou sua mãe por um longo momento. Havia algo em seus olhos. Um brilho de algo duro e reservado, que o deixou tenso. Ele conhecia Clara. Ela nunca iria embora assim. Não sem uma mensagem. Não sem uma palavra para ele. Não no dia do casamento de Ana. Seus instintos estavam gritando que sua mãe estava mentindo. Ele se virou. Seu coração começando a bater em um ritmo frenético contra suas costelas. Ele voltou para o salão. Seu olhar varrendo cada canto. Ele foi até o estacionamento. Seus passos se acelerando. O carro deles ainda estava lá. Exatamente onde ele o havia estacionado. A pontada de medo em sua barriga agora era um fogo violento. Ela não tinha ido para casa. Ela estava aqui, em algum lugar. E não estava atendendo o telefone. Ele correu de volta para dentro. Sua mente correndo por possibilidades. Ela teria caído? Estaria machucada? Ele entrou novamente na casa principal. A que estava ligada ao salão. O térreo estava vazio, com quartos preparados para a festa de casamento. Ele subiu as escadas de 2 em 2 degraus. Sua voz ecoando no corredor silencioso. Clara? Clara? Você está aqui em cima? Silêncio. Ele começou a abrir portas. Um armário. Um pequeno escritório. Um quarto vazio. No final do corredor havia um banheiro. A porta estava fechada. Ele bateu com força. Clara? Meu amor. Você está aí? Não houve resposta. Ele tentou a maçaneta. Estava trancada. Clara, eu sei que você está aí, disse ele. Sua voz aumentando com o pânico. Por favor, apenas diga alguma coisa.
Me diga que você está bem. Ele pressionou o ouvido contra a porta. Escutando. Ele achou ter ouvido um som fraco, quase imperceptível, como um gemido suave. Foi o suficiente. Ok. Meu amor. Estou te tirando daí. Ele gritou, sua voz tremendo. Ele jogou o ombro contra a porta. A madeira velha gemeu, mas a estrutura aguentou. Ele recuou e se chocou contra ela novamente, canalizando todo o seu medo e adrenalina no golpe. A madeira se estilhaçou ao redor da fechadura. Mais um empurrão, e a porta se abriu com um estrondo, batendo contra a parede interna. A cena que seus olhos encontraram ficaria gravada em sua memória para sempre. Clara estava no chão, encolhida ao lado do vaso sanitário. Ela estava inconsciente. Seu rosto tão branco quanto o vestido de noiva lá embaixo. Seu próprio vestido estava encharcado. E havia uma quantidade aterrorizante de líquido empoçado no chão ao redor dela. Por um segundo horrível, ele pensou que o líquido era sangue. Ele pensou que ela estava morta. Um som cru e animalesco de puro terror foi arrancado de sua garganta. Ele caiu de joelhos ao lado dela, suas mãos pairando sobre ela, com medo de tocá-la, com medo de quão fria sua pele poderia estar. Clara! Meu Deus! Clara! Acorda! Ele soluçou, sua voz falhando. Ele tocou suavemente a bochecha dela. Estava úmida, mas quente. Ele viu o leve tremor de seus cílios, a subida e descida superficial de seu peito. Ela estava respirando. O alívio, tão poderoso que quase o fez passar mal, lutou com seu terror. Ele pegou o telefone, seus dedos desajeitados enquanto discava 192. Ele gritou a localização deles para o atendente, sua voz rachando de urgência. Ao encerrar a chamada, ele ouviu um suspiro da porta. Ele olhou para cima e viu sua mãe parada ali, a mão sobre a boca, os olhos arregalados com o que parecia ser choque. Meu Deus! Ela sussurrou. O que aconteceu? Ricardo a encarou, as peças se encaixando com uma velocidade horrível. A porta trancada. O telefone de Clara indo direto para a caixa postal. A mentira fria e calculada de sua mãe sobre ela ter ido para casa. Ele olhou para baixo e viu algo no chão perto da mão de Clara, meio escondido sob a barra do vestido dela. Era o celular dela. Seu olhar voltou para sua mãe. Ele viu então. A mentira não estava mais apenas em seus olhos. Estava por todo o seu rosto. O falso choque já estava desmoronando, revelando a culpa crua e em pânico por baixo. Foi você. Ele sussurrou. A única palavra cheia de uma compreensão nascente doentia. Você fez isso. O rosto de Raquel ficou pálido. Ricardo, não seja ridículo. Eu acabei de chegar. Ouvi você gritando e vim ver o que estava errado. O celular dela foi para a caixa postal. Mãe, disse Ricardo, sua voz perigosamente baixa enquanto se levantava. Por que o celular da minha esposa foi para a caixa postal? Ele deu um passo em direção a ela. Ela recuou. Ele viu em seu rosto então a verdade. E era pior do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Ele se abaixou e pegou o celular de Clara. A tela estava escura. A bateria estava descarregada. E então ele viu o próprio celular. Ele o segurou. Tinha sinal cheio. Um pensamento horrível lhe ocorreu. Ele olhou para a mãe, seu coração se transformando em um bloco de gelo em seu peito. Onde está o celular dela? Mãe? Raquel começou a gaguejar, seus olhos se movendo descontroladamente. Eu não sei do que você está falando. Mas Ricardo não estava ouvindo. Ele passou por ela e desceu o corredor. Encontrou a bolsa dela em uma mesa na suíte da noiva vazia. Ele abriu e despejou o conteúdo no chão. E lá, em meio ao batom, lenços e chaves, estava o celular de Clara. Desligado. Ele se virou lentamente, o celular pesado em sua mão, e voltou para o banheiro onde sua mãe estava, congelada na porta. Ele o ergueu para que ela visse. Ele não precisou dizer uma palavra. O rosto dela desmoronou. As mentiras, as desculpas, a fachada cuidadosamente construída da matriarca amorosa, tudo se dissolveu em um instante.
deixando apenas a verdade feia e distorcida para trás. Ela soltou um soluço estrangulado e desabou, confessando tudo em uma torrente de palavras em pânico e autopiedosas. Ela não queria que Clara roubasse os holofotes de Ana. Ela só queria atrasar as coisas por uma hora. Apenas até depois da cerimônia. Ela não achou que isso aconteceria. Ela não queria que nada disso acontecesse. Ricardo ouviu. Sua expressão endurecendo em algo que ela nunca tinha visto antes, uma fúria fria e implacável. Ele não sentiu nada por suas lágrimas. A mulher que o criou, a mulher que ele amou e defendeu por toda a vida, tinha acabado de tentar matar sua esposa e seu filho. O uivo distante das sirenes ficou mais alto. Ele voltou para o banheiro. Ajoelhou-se ao lado de Clara novamente, e gentilmente pegou sua mão. Ele não olhou mais para sua mãe. No que lhe dizia respeito, ela não existia mais. Eu acordei em pedaços. Minha primeira sensação foi uma dor surda e pulsante, que parecia irradiar do centro do meu ser. Depois veio o bip constante e rítmico, que lentamente reconheci como um monitor de hospital. Quando finalmente consegui abrir minhas pálpebras pesadas, o mundo voltou a ter foco. Um teto branco estéril. Uma luz fluorescente zumbindo. E Ricardo, caído em uma cadeira ao meu lado. Seu rosto um testemunho de uma dor tão profunda que me roubou o fôlego. Sua cabeça estava entre as mãos. Seus ombros tremendo com soluços silenciosos. A visão dele, tão quebrado, enviou um choque de puro terror através de mim. Minhas próprias memórias eram uma bagunça caótica e nebulosa. A dor, a porta trancada, a escuridão. Mas a memória mais imediata e visceral era da vida dentro de mim. Instintivamente, alcancei minha barriga. Estava macia, vazia. O pânico, frio e absoluto, me dominou. A bebê. Eu grasnei. Minha voz uma coisa seca e sem uso. Rica, onde está nossa bebê? Ela se foi. As palavras pairaram no ar, pesadas e insuportáveis. A cabeça de Rica se ergueu, ao me ver acordada. Ele soltou um som engasgado que era metade soluço, metade suspiro de alívio. Ele se inclinou para a frente e agarrou minha mão. Seu aperto desesperado. Clara, graças a Deus. Mas as novas lágrimas escorrendo por seu rosto devastado não fizeram nada para acalmar minha histeria crescente. Ele não estava me respondendo. Ele estava apenas chorando. E em meu estado aterrorizado e desorientado, seu silêncio foi a confirmação do meu pior medo. Eu a tinha perdido. Depois de tudo, eu tinha perdido minha filha. Um lamento gutural de desespero foi arrancado da minha alma, justo quando a escuridão ameaçava me consumir. A porta do quarto se abriu. Uma enfermeira com olhos gentis e solidários entrou, empurrando um pequeno berço de acrílico. E dentro, enrolada em uma manta rosa, estava a coisa mais linda que eu já tinha visto. Um bebê minúsculo e perfeito com um tufo de cabelo escuro e uma boca de botão de rosa. Minha bebê, Maia. O alívio tão poderoso que parecia um golpe físico tirou o ar dos meus pulmões. O lamento de dor se transformou em uma cascata de soluços alegres e entrecortados. A enfermeira gentilmente levantou Maia e a colocou em meus braços. No momento em que seu corpo pequeno e quente se aninhou em meu peito, o mundo desapareceu. A dor, o medo. Raquel, nada disso importava. Havia apenas o peso da minha filha, o cheiro fraco e doce de sua pele, e o amor avassalador e consumidor que preencheu cada pedaço quebrado de mim e me tornou inteira novamente. Ela está bem, sussurrei, olhando para Rica, meus olhos embaçados de lágrimas. Ela é perfeita. Vocês duas estão bem. Ele sussurrou de volta, sua voz embargada de emoção, enquanto acariciava suavemente a cabeça de Maia com um dedo trêmulo. Isso é tudo o que importa. Ele se inclinou e me beijou. Um beijo longo e terno, cheio de alívio e uma dor tão profunda que eu podia sentir o gosto. Depois de alguns momentos felizes e silenciosos, apenas nós três em nosso pequeno mundo, o caos do dia começou a se infiltrar novamente. Eu podia ouvir vozes altas e uma comoção no corredor do lado de fora do nosso quarto. O que está acontecendo lá fora? Perguntei, franzindo a testa.
A expressão de Ricardo escureceu. A suavidade em seus olhos foi substituída por uma raiva dura e fria. É minha mãe, disse ele. Sua voz neutra. Ela está tentando entrar desde que chegamos. Ela quer ver a neta. Ouvir o nome dela foi como um banho de água gelada. As memórias voltaram com força, nítidas e terrivelmente claras. A crueldade calma em sua voz. O clique da fechadura. A sensação de desesperança total. Uma raiva protetora, feroz e primitiva, surgiu em mim. Não, eu disse. Minha voz trêmula, mas firme. Segurei Maia um pouco mais forte. De jeito nenhum. Ela não vai entrar aqui. Ela não vai chegar perto deste bebê. Nunca. Olhei para Rica. Meus olhos implorando para que ele entendesse. Ela me trancou lá. Rica. Ela pegou meu telefone e me deixou para morrer. Ela fez isso de propósito. Eu sei, disse ele. Sua voz baixa, mas intensa. Clara. Eu sei de tudo. Ele me contou o que aconteceu depois que ele arrombou a porta. Como ele encontrou meu celular na bolsa dela. Como ela desabou e confessou tudo. Ali mesmo no corredor. Enquanto os paramédicos entravam correndo. Ela admitiu. Sussurrei. Horrorizada. Ela tentou justificar. Disse ele. Com o maxilar cerrado. Disse que só queria atrasar as coisas por 1 hora. Para que você não roubasse os holofotes de Ana. Era por isso que ela estava disposta a arriscar nossas vidas. Clara. Por holofotes. Ele soltou uma risada áspera e amarga. Ela chorou e disse que não queria que nada disso acontecesse. Como se isso mudasse alguma coisa. Uma parte de mim. A parte que sempre temeu que ele escolhesse sua mãe. Se preparou para o que viria a seguir. Para as desculpas. Para os apelos por compreensão. Ela teve uma vida difícil. Ela não achou que seria tão sério. Ela ainda é sua mãe. Mas as palavras nunca vieram. Em vez disso, ele me olhou diretamente nos olhos. Os seus cheios de uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe está morta para mim. Clara. Disse ele. Cada palavra um voto. O que ela fez é imperdoável. Eu já disse a ela que, quando isso acabar, vou prestar queixa. Colocar uma vida em perigo. Cárcere privado. O que quer que meu advogado diga que podemos acusá-la. Nós faremos. O peso de suas palavras. A finalidade absoluta em seu tom. Foi uma libertação. Senti uma tensão que eu nem sabia que estava segurando em meus ombros começar a se dissipar. Ele nos escolheu. Ele escolheu a mim e a Maia. Ele não hesitou. Naquele momento, meu amor por ele se aprofundou em algo inquebrável. Forjado nas chamas daquele dia terrível. E a Ana? Perguntei. Uma nova onda de culpa me invadindo. O casamento dela. Eu estraguei o casamento dela. Ricardo balançou a cabeça. Um sorriso pequeno e triste tocando seus lábios. Não se atreva a pensar isso. Eu liguei para ela e para a Elô da ambulância. Elas estão a caminho. A única preocupação de Ana era com você e o bebê. Ele fez uma pausa. Ela me disse para te dizer que o nascimento de Maia é o melhor presente de casamento que ela poderia ter recebido. Minhas lágrimas começaram de novo. Mas desta vez, eram lágrimas de gratidão. Nesse momento, a porta se abriu novamente. E lá estavam Ana e João. Ainda em suas roupas de casamento. O magnífico vestido branco de Ana estava um pouco amassado. E a gravata borboleta de João estava torta. Mas seus rostos estavam iluminados de pura alegria e alívio. Meu Deus! Ana sussurrou. Seus olhos imediatamente encontrando o pequeno embrulho em meus braços. Ela correu para o meu lado da cama. Seus olhos brilhando. Ela está aqui. Ela está realmente aqui. Sinto muito. Ana. Solucei. O seu dia. Sinto muito mesmo. Você está brincando? Disse ela, acariciando a bochecha de Maia com um dedo gentil. Você fez o meu dia. Este é o melhor dia da minha vida. Ela olhou para João, que sorria ao lado dela. Temos que tirar uma foto. Nossa primeira foto de família com nossa sobrinha. E assim fizemos. Em um quarto de hospital estéril. Uma noiva e um noivo em seus trajes de casamento posaram com uma nova mãe.
Um novo pai e um bebê minúsculo e adormecido. Foi a foto mais surreal, bonita e comovente da qual já fiz parte. Depois que João tirou a foto, a expressão de Ana ficou séria. Ela me disse que Rica havia explicado tudo. Sinto muito, Clara, disse ela, sua voz cheia de uma vergonha que não era dela. Eu deveria ter visto como a mamãe estava ficando obcecada. Eu deveria ter dito a ela para recuar. Talvez se eu tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Isso não é sua culpa. Eu disse a ela firmemente. Nada disso é sua culpa. Helena chegou alguns minutos depois. Seu rosto sombrio. Ela me abraçou com força. Estou feliz que você esteja segura. Ela sussurrou. Isso é tudo o que importa. Ela olhou em direção à porta. A mamãe ainda está lá fora, chorando para quem quiser ouvir. Quando entramos, a Ana disse na cara dela que espera que você e o Rica prestem queixa, e que ela nunca mais quer falar com ela. Uma nova família havia nascido naquele dia. Não apenas Maia, mas nós 4, e João, e nosso bebê. Nós traçamos uma linha na areia. De um lado estava a segurança, o amor e a lealdade. E do outro lado, sozinha em uma sala de espera de hospital, estava Raquel. Os 2 dias que passamos no hospital foram uma bolha estranha e protegida. Dentro do nosso quarto, havia apenas a maravilha silenciosa de conhecer nossa filha. O ciclo interminável de amamentar. Arrotar e trocar fraldas parecia o trabalho mais importante do mundo. Aprendemos o mapa de seu rostinho. A sensação de seus dedos se enrolando em um dos nossos. Os sons suaves e fungados que ela fazia ao dormir. Por horas a fio. Eu quase conseguia esquecer o horror que a trouxe ao mundo. Era uma paz frágil e preciosa. Mas do lado de fora daquela porta, a tempestade que havíamos desencadeado ainda estava furiosa. Rica atuou como um guardião, me protegendo do pior. Ele me disse que sua mãe finalmente havia sido escoltada para fora do hospital pela segurança na primeira noite, depois de tentar repetidamente passar pela recepção das enfermeiras. Suas ligações, no entanto, eram implacáveis. O telefone de Rica vibrava, e eu via o nome mãe piscar na tela. Ele nunca atendia. Ele apenas silenciava a chamada, seu maxilar se contraindo. E então se virava para mim e para Maia com um sorriso forçado. Ana e Helena se tornaram nossas linhas de vida. Elas nos trouxeram comida, roupas limpas e um suprimento interminável de café. Elas se derretiam por Maia. Se revezavam segurando-a para que eu pudesse tomar banho, e enchiam o quarto silencioso com um calor e uma normalidade de que precisávamos desesperadamente. Elas falavam de Raquel em tons baixos e doloridos. Ela as bombardeava com mensagens e áudios. Uma mistura frenética de desculpas, acusações e autopiedade. Ela diz que estava apenas tentando ser uma boa mãe para Ana. Contou Helena uma tarde, rolando o celular com uma expressão de nojo. Ela está tentando distorcer. Fazer parecer que seu único crime foi amar demais a filha. É uma loucura. Ela não é minha avó. Eu disse baixinho, olhando para Maia dormindo em meu peito. As palavras pareciam pesadas e finais. Ela não tem o direito de ser. Ana estendeu a mão e apertou meu braço. Nós sabemos. Clara. Todos nós concordamos. Ela abriu mão desse direito. Quando chegou a hora de ir para casa, eu estava apavorada. O hospital parecia seguro. Nossa casa, o lugar que antes era meu santuário, agora parecia vulnerável. E se ela aparecesse? E se ela tentasse alguma coisa? Rica deve ter visto o medo em meus olhos. Eu já troquei as fechaduras, disse ele em voz baixa, enquanto afivelava Maia em sua cadeirinha pela primeira vez. E vou instalar um sistema de câmeras de segurança neste fim de semana. Ela nunca mais vai pôr os pés na nossa casa. A primeira semana em casa foi um turbilhão de caos de recém-nascido. Estávamos exaustos, hormonais e completamente apaixonados. O mundo exterior mal registrava. Rica cuidou de tudo. Ele lidou com a papelada do plano de saúde, atendeu ligações de familiares preocupados e falou com um advogado sobre prestar queixa.
O advogado estava confiante de que tínhamos um caso forte, mas nos avisou que seria um processo longo e emocionalmente desgastante. Com o passar dos dias, o peso de uma potencial batalha legal começou a me pressionar. A ideia de depoimentos, de ter que recontar o dia mais traumático da minha vida em um tribunal frio, de ver o rosto de Raquel novamente, fazia meu estômago revirar. Eu tinha um recém-nascido para cuidar. Meu corpo ainda estava se curando. Minha mente estava frágil. Toda a minha energia, até a última gota, estava focada em manter a mim e a minha pequena filha à tona. Eu não tinha mais nada para dar a um processo judicial. Uma noite, enquanto Rica embalava uma Maia irritada de um lado para o outro na sala, eu finalmente disse: "Eu não quero prestar queixa." Ele parou de andar e me olhou. Sua expressão indecifrável. Clara, depois do que ela fez. "Eu sei," eu disse, minha voz embargada de exaustão. "E não estou perdoando ela. Nunca vou perdoar. Mas, Rica, eu não posso. Não consigo fazer isso. Não posso passar o próximo ano da vida da Maia em um tribunal. Não posso reviver aquele dia repetidamente. Eu só quero paz. Só quero focar na nossa filha." Ele olhou do meu rosto para o pequeno bebê em seus braços. E eu vi a raiva em seus olhos se suavizar em uma tristeza profunda e cansada. Ele assentiu lentamente. "Ok," disse ele. "Se é isso que você quer. Ok." No dia seguinte, Rica ligou para a mãe. Ele colocou o telefone no viva-voz para que eu pudesse ouvir. Mas fiquei no outro quarto. A voz dela, quando atendeu, era pateticamente esperançosa. "Ricardo, nós não vamos prestar queixa," disse Rica, seu tom desprovido de qualquer emoção. "A Clara não tem energia para lidar com isso. E precisamos focar na nossa filha. Mas não confunda isso com perdão. Não é. Isso não muda nada. Você deve ficar longe de nós. Você não vai ligar. Não vai mandar mensagem e nunca, jamais, virá à nossa casa. Se você o fizer, conseguiremos uma medida protetiva. Você entendeu?" Houve uma longa pausa. E então o som de seu choro. "Obrigada." Ela soluçou. "Ricardo, obrigada. Eu só quero ver a bebê. Só uma vez. Eu preciso vê-la." "Não," disse Rica, a palavra como uma porta se fechando com força. "Isso nunca vai acontecer. Você precisa aceitar isso. Adeus, Raquel." Ele desligou. Por algumas semanas, houve silêncio. Um silêncio abençoado e pacífico. Entramos em um novo ritmo como uma família de 3. Ana e João vinham nos visitar quase todos os dias. Helena veio do Rio para um fim de semana só para segurar a sobrinha. Estávamos construindo um novo tipo de família. Menor e mais segura. Comecei a acreditar que o pior havia passado. Comecei a sentir que podia respirar novamente. Eu estava errada. Eram 1h30 da manhã. A casa estava escura e silenciosa, exceto pelo zumbido suave da babá eletrônica na minha mesa de cabeceira. Estávamos ambos dormindo profundamente, no tipo de sono exausto que apenas pais de primeira viagem conseguem entender. Fomos acordados por um som que fez meu coração saltar para a garganta. Bang! 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 Alguém estava esmurrando nossa porta da frente. Não batendo. Esmurrando. Com toda a força do corpo. Meu primeiro pensamento foi uma invasão. Peguei Maia do berço, meu corpo se movendo por puro instinto, e corri para o armário, fechando a porta atrás de mim. Prendi a respiração, abraçando minha filha adormecida contra o peito, meu coração martelando contra minhas costelas. Ouvi os passos pesados de Rica enquanto ele corria a escada abaixo. Ouvi o clique da tranca. Então, sua voz, baixa e furiosa. "O que diabos você está fazendo aqui?" E então, uma voz de mulher, estridente e descontrolada, gritando na noite silenciosa do subúrbio. "Você não pode mantê-la longe de mim. Ela é minha neta. Eu tenho direito. Me deixe entrar. Eu preciso ver minha neta." Era Raquel. Meu sangue gelou. Este não era o som de uma mãe em luto. Este era o som de alguém que havia perdido completamente o controle.
Ouvi Rica gritando para ela ir embora, ameaçando chamar a polícia. Ouvia tentando forçar a passagem por ele. Seus gritos se dissolvendo em soluços sem sentido e histéricos. Eu me encolhi no armário escuro, protegendo os ouvidos de Maia com minha mão, rezando para que ela não acordasse. Eu estava tremendo, não mais de raiva, mas com um medo primitivo e arrepiante. Esta mulher não era apenas manipuladora. Não era apenas cruel. Ela era instável. E era perigosa. A paz que eu desejava tão desesperadamente era uma mentira. O pesadelo não havia acabado. Ele apenas nos seguiu para casa. As batidas na porta finalmente pararam. Ouvi Rica gritar uma última e definitiva ameaça de chamar a polícia, seguida pelo som da tranca sendo fechada com um baque conclusivo. Fiquei escondida na escuridão do armário por um longo tempo, ouvindo, meu corpo rígido de medo. Maia se mexeu em meus braços, e eu a embalei gentilmente. Meu próprio coração um tambor frenético contra suas pequenas costas. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi os passos lentos e pesados de Rica subindo as escadas. A porta do armário se abriu. Ele estava lá, silhuetado pela luz fraca do corredor. Seu rosto pálido e tenso. Ela se foi, disse ele. Sua voz um sussurro rouco. Saí do armário. Minhas pernas instáveis. O que ela queria? Perguntei, embora já soubesse. Ela estava gritando que queria ver a Maia, disse ele, passando a mão pelo cabelo já desgrenhado. Ela estava descontrolada, clara, tentando entrar à força. Tive que ameaçá-la com a polícia para ela finalmente recuar. Ele me olhou, seus olhos cheios de uma mistura de fúria e um terrível horror crescente. Isso não acabou. Ela não vai parar. Imediatamente ligamos para Ana e Helena, acordando-as para contar o que havia acontecido. Todos concordamos isso havia cruzado a linha de um drama familiar para algo muito mais perturbador. Estávamos todos preocupados com seu estado mental, mas um nó frio e duro de medo se apertava em meu peito. Não se tratava mais apenas dela. Tratava-se de manter nossa filha a salvo dela. No dia seguinte, como se fosse um sinal, a mensagem de texto chegou. Era um longo e divagante bloco de texto enviado para um grupo que Raquel havia criado comigo e com Rica. Li as primeiras linhas e senti uma onda de náusea. Começava com uma diatribe sobre como éramos cruéis e ingratos. Como a estávamos punindo por seu único crime, que era ser uma mãe amorosa e protetora. Era a mesma bobagem autopiedosa que ela vinha cuspindo desde o hospital. Eu estava prestes a apagar a conversa inteira quando Rica me parou. Espere, disse ele. Sua voz sombria. Leia o resto. E eu li. E enquanto lia, os últimos esquícios de pena que eu sentia por ela. A pequena e equivocada parte de mim que se perguntava se ela era apenas uma mulher em luto que havia cometido um erro terrível, evaporaram em nada. O que o substituiu foi uma certeza arrepiante e absoluta de que essa mulher era um monstro. Gradualmente, sua mensagem se tornou mais descontrolada. Ela escreveu que havia carregado o fardo de criar 3 filhos sozinha, e sempre fora forçada a conciliar as prioridades de um filho sobre as do outro. Era isso que ela sentia que estava fazendo no dia do nascimento da minha filha. Ela alegou. Ela estava apenas tentando proteger o dia especial de Ana. Então, a confissão. A verdade real. Despojada de todas as suas desculpas de mártir. Eu estava preocupada que, com a Maia em suas vidas, eu não seria mais tão importante para os meus filhos. Ela escreveu. Quando você anunciou a gravidez, eu esperava que a Ana ficasse brava. É o que uma mulher normal sentiria. Mas quando vi que vocês estavam todos tão felizes com o bebê e o casamento, eu não gostei. Não gostei que vocês estivessem todos felizes juntos, uns pelos outros. As palavras eram tão frias, tão patologicamente egoístas, que não pareciam reais. Ela queria que fôssemos ciumentos e competitivos. Ela esperava que o bebê criasse uma barreira entre nós. E quando fez o oposto, nos aproximando ainda mais, ela não suportou. Quando percebi que sua data de parto era tão perto do casamento,
Eu estava rezando para que algo acontecesse. Eu esperava que a Ana ficasse com raiva, que o bebê não roubasse a atenção de todos dela. Mas não aconteceu. Tudo o que se falava era da Maia. Senti-me tão desrespeitada. Um bebê que nem havia nascido tinha tomado o meu lugar como a coisa que unia todos vocês. Senti como se não conseguisse respirar. Desrespeitada? Um bebê de 7 semanas havia desrespeitado? Não era sobre os holofotes de Ana. Nunca foi sobre Ana. Era sobre os holofotes dela. Minha bebê não era uma neta para ela. Era competição. Uma rival pelo amor e atenção de seus filhos. Ela ainda estava digitando. 3 pontos pulsando na parte inferior da tela. Quando olhei para Rica, bloqueia ela. Eu disse. Minha voz tremendo com uma raiva fria. Bloqueia ela agora mesmo. Ela está desequilibrada. Ela não é segura. Não quero que ela tenha nenhuma maneira de nos contatar nunca mais. Ele fez isso sem dizer uma palavra. Encaminhamos as capturas de tela de toda a conversa para Ana e Helena. Elas ficaram tão horrorizadas quanto nós. Foi Helena, sempre a mais prática, que tomou a decisão. Isso vai além de ser apenas uma pessoa odiosa. Ela escreveu em nosso grupo de irmãos. Acho que ela pode estar tendo algum tipo de episódio maníaco. Vou para aí neste fim de semana. Vou levá-la para uma avaliação psicológica adequada. Precisamos saber se há algo clinicamente errado com ela. Parecia um plano sensato. Uma pequena e tola parte de mim até esperava que encontrassem algo. Um tumor. Um desequilíbrio químico. Um transtorno psiquiátrico, qualquer coisa que pudesse explicar esse comportamento monstruoso. Uma explicação não desculparia o que ela fez. Mas pelo menos faria sentido. Faria dela uma mulher doente precisando de ajuda. Não apenas uma pessoa puramente má. Disse a Rica e às suas irmãs que apoiava a decisão deles, mas que precisava ficar de fora. Minha única prioridade era a Maia. Meu mundo havia encolhido para as 4 paredes de nossa casa. Para o círculo de meus braços ao redor de minha filha. Eu estava construindo uma fortaleza. E Raquel era a única pessoa que nunca, jamais, seria permitida dentro dela. Helena chegou naquela sexta-feira. Ela conseguiu convencer Raquel a ir com ela para uma avaliação, dizendo que era apenas um check-up para garantir que o estresse de tudo não havia afetado sua saúde. Os dias seguintes foram passados em um estado de animação suspensa, esperando pelos resultados. Estávamos todos prendendo a respiração, esperando por uma resposta que esperávamos que trouxesse clareza, se não paz. A ligação veio em uma tarde de terça-feira. Era Helena. Sua voz era neutra, desprovida de toda emoção. Bem, temos os resultados, disse ela. E? Perguntou Rica. Sua voz tensa de antecipação. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. E então Helena falou. Sua voz cansada e resignada. Ela está bem. Bem, Ricardo repetiu. Sua voz incrédula. Como assim? Ela está bem? Você viu as mensagens que ela mandou? Você contou a eles que ela apareceu na nossa casa no meio da noite? Eu contei tudo, disse Helena. Um suspiro profundo viajando pelo telefone. Dei a eles o histórico completo. Eles fizeram uma bateria completa de exames. Falaram com um psicólogo e um psiquiatra por horas. E a conclusão é: ela está bem. Senti um aperto no estômago. Não há nada de errado com ela? Perguntei. Minha voz mal um sussurro. Há muita coisa errada com ela, disse Helena, com um toque amargo na voz. Mas não é médico. Eles a diagnosticaram com transtorno de ansiedade generalizada e traços de personalidade narcisista. Mas é só isso. Não há tumor, nem psicose, nem razão médica subjacente que desculpe seu comportamento. O médico foi muito claro. Suas ações não vieram de um lugar de doença mental. Elas vieram de um lugar de malícia. Helena fez uma pausa. E quando falou novamente, sua voz era dura. É simplesmente quem ela é. As palavras pairaram no ar. Pesadas e absolutas. Era isso. A peça final e condenatória do quebra-cabeça. Não havia doença para culpar. Nenhuma condição para tratar. A crueldade. O ciúme.
As ações calculadas e que ameaçaram vidas, tudo foi uma escolha. Tudo fazia parte da mulher que criou meu marido. Eu disse a ela que cansei. Continuou Helena, sua voz falhando pela primeira vez. Disse a ela que estava disposta a ajudá-la se ela estivesse doente. Mas não posso ajudá-la com isso. Não posso tolerar esse ódio. Vou cortar o contato. Rica. Para sempre. Depois que Rica desligou, um silêncio profundo e arrepiante encheu nossa casa. Todo esse tempo, estivemos procurando por um motivo. Uma explicação que pudesse dar sentido ao sem sentido. Mas a verdade era muito mais simples e muito mais aterrorizante. Nossa mãe, nossa sogra, era simplesmente uma pessoa má. Não havia como se reconciliar com isso. Não havia como consertar. Havia apenas aceitar e nos proteger disso. Temos que conseguir uma medida protetiva. Eu disse, olhando para Rica. Não apenas uma ameaça. Uma de verdade. Para mim e para a Maia. Preciso saber que ela não pode legalmente chegar perto de nós. Ele assentiu. Seu rosto como pedra. Vou ligar para o advogado amanhã de manhã. E nós fizemos. O processo foi surpreendentemente direto. Com as mensagens de texto como prova de seus motivos e o relatório de sua visita noturna. O juiz concedeu a ordem de proteção sem hesitação. Um pedaço de papel. Era nisso que nossa segurança agora dependia. Parecia frágil, mas era tudo o que tínhamos. As semanas que se seguiram foram tranquilas. Raquel não tentou nos contatar novamente. Helena cumpriu sua palavra e cortou toda a comunicação. Ana enviou uma última e comovente mensagem para sua mãe, dizendo que a amava, mas que não podia ter em sua vida uma pessoa capaz de fazer o que ela havia feito comigo e com Maia. Então, ela também ficou em silêncio. Rica continuou a enviar à mãe uma pequena quantia reduzida de dinheiro a cada mês, um fio final e persistente do dever de um filho. Mesmo quando todo o amor se foi. Ele configurou como uma transferência bancária automática, para nunca mais ter que falar com ela. Lentamente, cuidadosamente, começamos a construir nossa nova vida. Uma vida sem Raquel nela. E a cada dia que passava, eu percebia o quanto de sua presença tóxica havia permeado nossa vida antiga. A ansiedade constante antes das reuniões de família. A navegação cuidadosa de cada conversa. O pisar em ovos para evitar irritá-la, tudo isso se foi. O que restou foi um espaço tranquilo e pacífico onde poderíamos finalmente, de verdade, ser nós mesmos. Nossa pequena família de 3 tornou-se o centro de uma nova família escolhida. Ana e João eram nossas constantes. Eles estavam lá para o primeiro sorriso de Maia. Sua primeira gargalhada. Eram eles a quem ligávamos quando tínhamos um susto de febre tarde da noite. Os que apareciam com café e pão de queijo depois de uma noite sem dormir. Helena vinha do Rio sempre que podia. Suas visitas um turbilhão de adoração de tia. Meus próprios pais vieram e ficaram por um mês. Cobrindo sua primeira neta com um amor puro e descomplicado, que foi um bálsamo curativo para minha alma. Estávamos criando novas tradições. Almoços de domingo em nosso quintal em vez de jantares tensos na casa de Raquel. Feriados passados apenas com aqueles que nos traziam alegria e paz. Estávamos construindo um mundo para nossa filha que se baseava em um princípio simples. Você só deixa entrar em sua vida pessoas que a tornam melhor, mais segura e cheia de amor. Hoje é o primeiro aniversário da Maia. O sol está brilhando. E nosso quintal está cheio das risadas das pessoas que amamos. Ana está empurrando Maia no balanço que Rica construiu. Seus gritinhos de alegria ecoando no ar quente da tarde. João está na churrasqueira com Rica. Os dois discutindo alegremente sobre futebol. Helena está arrumando o bolo. Uma criação torta, mas linda, que ela insistiu em fazer. Eu me sento nos degraus da varanda, observando-os. Observando minha família. Não é a família que eu imaginei que teria. É menor. É quebrada. De certa forma. Há um buraco em forma de avó que sempre estará lá. Um pedaço da nossa história que foi amputado. Mas enquanto olho para o rosto sorridente da minha filha, sei que fizemos a única escolha que poderíamos. Nós a escolhemos.
Escolhemos sua segurança, sua felicidade, seu direito de crescer cercada de amor genuíno e incondicional. Nós cortamos o veneno para salvar o corpo. Deixou uma cicatriz, profunda e permanente. Mas nós sobrevivemos. E o que cresceu em seu lugar é esta vida linda, imperfeita, resiliente e pacífica. Rica encontra meu olhar do outro lado do quintal e me dá um sorriso. É um sorriso de verdade. Um que alcança seus olhos. Livre das sombras que os assombraram por tanto tempo. Ele se aproxima e se senta ao meu lado, envolvendo um braço em meus ombros. Observamos nossa filha, nossa linda Maia, que nasceu em meio a uma tempestade, mas que não conheceu nada além de sol desde então. E eu sei, com uma certeza que se instala no fundo dos meus ossos, que finalmente estamos em casa.